Ei, você da capital, saia da poluição, vem olhar o meu sertão de beleza natural. Vê o nosso pessoal, pobre, mas respeitador, honesto e trabalhador, católico por devoção, faz tudo de coração para que ele faz um favor. Vem ouvir uma alvorada, o amanhecer do dia, a mais linda sinfonia do canto da passarada. Ouvir a voz afinada do maestro sabiá, na folha do coqueirá, para você sentir orgulho e esquecer o barulho lá da sua capital. Vem olhar o meu sertão, o trabalho das abelhas, a mansidão das ovelhas e o canto feio do carão, a formiga em procissão e a cobra engolir caçote, e o mocó lá no serrote, a cuai dar seu grito e a ginástica do cabrito e a rã arranhar um pote. Vem olhar o meu sertão sem passarela e asfalto, sem malandragem e assalto, sem fila e sem contramão. A nossa poluição é cheiro de rosedar, flor de pereiro, ijuá e azedume de coaiada e a folha seca, molhada, e quando atacar a mijada. O município de Carnaúba dos Dantas ele está situado na região do Seridó, Potiguar, e faz parte dos mais recentes municípios criados, apesar de ter sido oficialmente instalado em 1953, através da Lei Estadual 1028. Mas a história de Carnaúba dos Dantas é muito mais antiga do que isso. Nós temos ocupações por parte de sociedades de caçadores-coletores desde pelo menos 9.000 anos atrás. E no período colonial, os conquistadores portugueses e filhos de portugueses entraram em contato com os índios Tarariu que aqui habitavam. Então, com o avanço da pecuária e com o estabelecimento de diversas fazendas de cria gado, foi se formando um território que hoje corresponde ao município de Carnaúba dos Dantas. Então, a sua história está ligada intimamente ao avanço da pecuária no sertão e, portanto, ao levantamento de pequenas fazendas de cria gado, onde também se plantava uma pequena agricultura para a subsistência de seus familiares. A evolução política de Carnaúba dos Dantas é bastante complexa. Então, começa com uma fazenda de criar gado, fazenda chamada de Carnaúba. Essa fazenda ela se dissemina, ela se retalha em diversas outras fazendas, em pequenos sítios. Um desses sítios, que é o sítio Carnaúba de Cima, ele é levado à condição de povoado com a bênção de uma capela. Esse povoado é levado à vila em 1938 e é essa vila que é oficialmente transformada em Carnaúba dos Dantas, município-cidade em 1953. Carnaúba dos Dantas é uma cidade muito, eu digo sempre que é uma cidade muito privilegiada, né? Pelos grandes potenciais que nós temos aqui, tanto cultural quanto turístico, né? Turismo religioso, turismo arqueológico e principalmente cultural, né? A cultura do nosso povo é muito inteligente, né? Então nós temos grandes nomes em vários setores, né? Na música, na poesia, no teatro, né? Na escultura. Hoje em dia se fala bastante de patrimônio material e patrimônio imaterial, né? Durante muito tempo a expressão mais comum era de patrimônio histórico.
que designava obras de arte, igrejas, templos, edificações e sítios arqueológicos. Hoje em dia os estudos patrimoniais eles são bem mais abrangentes. Eles englobam os saberes e fazeres do povo, as formas de expressão, sejam populares, sejam eruditas, os lugares onde as pessoas se sociabilizam e até mesmo as festas e celebrações, sejam festas do sagrado ou festas do profano. E para o Seridó Potiguar e sobretudo para Carnaúba dos Dantas, nós temos um acervo bastante considerável e significativo de manifestações do patrimônio material, sobretudo do patrimônio material, que englobam desde lugares de sociabilidade como a Praça Caetano Dantas, o próprio Monte do Galo, as igrejas de diversas crenças, até mesmo aos saberes populares e aos seus fazeres. Então a gente pode exemplificar isso com, por exemplo, a arte de fazer mamulengo de Dadi, os bonecos que Dedé Carnaúba também faz, os grupos de teatro ou os grupos de performance que existem nas cidades, a exemplo do Sertão Vivo, que é o mais conhecido. E ainda mais, eu acho que algo que nos caracteriza ou que marca os carnaubenses, tanto internamente quanto por quem está de fora nos olhando, é a música. Ela talvez seja o nosso principal diferencial do ponto de vista do patrimônio cultural, já que é uma coisa que nasce no sangue dos carnaubenses, né? Portanto, o seu patrimônio cultural talvez imaterial mais rico é a música. A Pedra do Dinheiro, quando existia um homem que já é falecido, chamava Cipriano, até meu parente, foi ele que começou a trabalhar na Pedra do Dinheiro a fim de tirar minério. Pelo que eu mais ou menos sei, lá nunca existiu botija nenhuma. Botija de, como se fala, antigamente por falava, fulano enterrou um dinheiro aqui, e não sei quem sonhou, e sonhou 3 sexta-feira, foi arrancar essa botija. Lá nunca, pelo que eu mais ou menos sei, nunca existiu nada disso. A botija que existia em si, que se transformava em dinheiro, era exatamente o minério. Circulam nas vozes da oralidade dos carnaubenses lendas das mais diversas, que acabam por dar à Pedra do Dinheiro um aspecto místico. Uns contam que ao passar perto da pedra à meia-noite, viam um carneiro de ouro singrado em cima dela para o cimo da Serra do Maribondo. Falam ainda de uma mulher que surgia do nada da Pedra do Dinheiro e dava água aos garimpeiros cansados que passavam por perto do local. Esse monumento natural foi tombado como patrimônio histórico do município de Carnaúba dos Dantas em maio de 2003. Carnaúba dos Dantas também abriga um rico patrimônio arqueológico, e talvez esse, do ponto de vista científico, seja a sua maior riqueza. Existem hoje, que a gente tem conhecimento, no território municipal, cerca de 70 lugares, 70 sítios arqueológicos onde se encontram vestígios pré-históricos. Sejam pinturas feitas na pedra, sejam gravuras executadas a baixo relevo. Esses sítios são sítios arqueológicos muito importantes, já que pelo menos um desses sítios, que é o sítio Pedra do Alexandre, já foi escavado por arqueólogos da Universidade Federal de Pernambuco, do Núcleo de Estudos Arqueológicos, e dessas escavações saíram datações de carbono 14 para os diversos enterramentos de índios que foram encontrados lá, que datam de mais ou menos 9.000 anos. Então isso quer dizer que a nossa região, pelo menos desde 9.000 anos, já era habitada por sociedades de caçadores-coletores. Certamente essa talvez não seja ainda a idade das belíssimas pinturas rupestres que a gente vê em sítios como Xique-Xique I, Casa Santa, Xique-Xique II, Serrote do Gavião, ou mesmo Serrote das Areias. Mas é um indicativo de que, de fato, existia a presença de gente por aqui, nessas plagas. O interessante anotar em Carnaúba dos Dantas é que o patrimônio arqueológico ele se apresenta bastante rico do ponto de vista de, assim, existem diversos tipos de sítios arqueológicos. Nós temos sítios chamados de sítios rupestres, são os sítios que têm pintura ou gravura, mas também existem os sítios onde nós temos a presença de sedimento e que foram escavados. É o caso do sítio Pedra do Alexandre, que era um cemitério, de fato. Então, esse abrigo que tem pinturas, que fica próximo ao povoado ermo, ele foi utilizado durante vários períodos para, de fato, as pessoas que moravam naquela região sepultarem seus mortos. Era um abrigo, um sítio cemitério. Assim como a gente tem também alguns sítios a céu aberto, que são sítios onde a gente encontra concentração de material lítico, de pequenas ferramentas de pedra, ferramentas simples de pedra lascada e polida, nos terraços fluviais, e também nesses sítios, vez ou outra, a gente encontra material cerâmico.
Esses sítios arqueológicos que a gente vem falando, eles foram primeiramente catalogados por um carnaubense autodidata chamado José de Azevedo Dantas, que morreu em 1929, muito novo, e, como falei, autodidata, fez uma pesquisa muito vasta catalogando os sítios do Rio Grande do Norte e Paraíba. O livro, manuscrito, onde ele deixou esses registros, foi entregue pelo seu irmão Mamed, após a morte, ao Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, e foi redescoberto na década de 1970 por Gabriela Martim, uma professora da UFPE. E a partir da existência do manuscrito foi que, de fato, ela conseguiu chegar até a região e estabelecer, há cerca de 30 anos, portanto, uma pesquisa arqueológica que já deu diversos frutos e que dá, portanto, esses indicativos da presença humana tão antigos na nossa região. Foi um castelo de um sonho meu realizado, a minha maior obra. Na verdade, ele foi construído dessa forma arredondada e com pedras daqui da região. Aproveitei a mão de obra também da região e realizei a obra. Mas, Conde, como é que surgiu a ideia de fazer um castelo? Com meus 28 anos assistindo o filme El Cid, eu vi aquele castelo que me encantou e eu me decidi por aquele dia que então eu ia construir um castelo. Que o castelo ele ainda não está totalmente pronto. Tem umas pedras espalhadas por aqui. Na verdade ele não está concluído. Porque é o seguinte, diz a lenda que quem termina de construir um castelo morre. E eu não tenho vontade de morrer nem tão cedo. Por isso que eu não quero terminar agora. Tem que ser devagarzinho, construir um pouco aqui, um pouco acolá, para ver se eu daqui uns 50 anos eu termino. Ronilson trabalha com exploração de pedras na região e usou as economias para erguer o castelo, mas ele não revela quanto gastou para realizar esse sonho. Outro atrativo de Carnaúba dos Dantas, que tornou a cidade e o município bastante conhecidos na nossa região, é Monte do Galo. Ele, na verdade, a sua origem está ligada à religião católica romana, já que é um santuário dedicado à Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora das Vitórias, mas os limites e a amplitude do santuário já extrapolaram certamente os limites da religiosidade. Na verdade, nós temos duas histórias do Monte do Galo, que elas encontram confluência na década de 20. Andava o pessoal aí, o matuto que vinha de Caicó para o Brejo. Eles carregavam rapadura, essas coisas, e voltavam a rapadura para Caicó, e de Caicó voltava para o Brejo com o jumento, com o tropeiro. Aí eles passavam ali na estrada e sempre escutavam um galo cantar lá em cima do monte. Pelo século XVII, os tropeiros viajavam do sertão até o Brejo, com 15 dias voltavam. O caminho era deserto, mas havia os cantos certos onde eles se arranchavam. Onde hoje é Carnaúba, um grande rancho existia. Pelo rancho pé do monte o matuto conhecia, mas começaram a notar que ali naquele lugar um grande mistério havia. De madrugada começaram a escutar, em cima daquele monte, um triste galo a cantar, sem ter morada por perto, naquele lugar deserto era dia de mirar. Muitos matutos pensavam que o monte era sagrado, outros diziam que não, que era um reino encantado, sem sentir pequeno abalo, e pelo Monte do Galo começou a ser chamado. Aí o Monte do Galo começou a ser visitado. Uns diziam que ali havia um galo encantado, outros faziam visita para ver a vista bonita de dia para todo lado. Por dentro da Macambira uma vareda existia, por esse caminho estreito todo o pessoal subia, não havia devoção, era só por distração, ninguém tinha romaria. A outra história, na verdade, é uma história de uma devoção particular de um carnaubense, chamado Pedro Alberto Dantas, que foi trabalhar na região norte do país, no ciclo da borracha, no começo do século XX. E trabalhando lá, tentando ganhar a vida nos seringais, ele foi acometido de uma febre muito grande, o beriberi. E entre a vida e a morte, nas trevalias, ele recebeu a aparição de uma mulher vestida de azul e rosa, dizendo que era Nossa Senhora das Vitórias e vinha protegê-lo. Então, com essa aparição, ele conseguiu se recuperar, alimentado por essa visão que ele teve.
conseguiu se recuperar gradativamente disso e voltou para, na época, a povoação de Carnaúba, trazendo uma imagem da santa que ele conseguiu comprar em Belém do Pará. Então era, portanto, uma devoção particular de Pedro Alberto Dantas. Acontece que o pessoal de Carnaúba dos Dantas, que na época era uma povoação, em 1928, tiveram a ideia de colocar um cruzeiro em cima daquele serrote do Galo, onde, segundo as lendas, havia cantado um animal misterioso há muitos anos atrás. Esse cruzeiro simbolizava justamente a fé católica dos colonizadores da região. E Pedro Alberto Dantas, sendo católico e fervoroso, devoto de Nossa Senhora das Vitórias, tomou a sua imagem da santa e deu de presente ao Monte do Galo. Então, no dia 25 de outubro de 1928, quando foi abençoado o serrote do Galo, passou a ser chamado de Monte do Galo, essas duas histórias elas acabam se juntando. A história da lenda do Cantar do Galo com a história de uma devoção particular, que nesse momento passa a ser pública, já que ao doar a imagem da santa para o monte, ele doa também toda a proteção dela para quem visita o santuário. Então isso foi, na verdade, o início do Monte do Galo. As romarias começam a partir daí. Nós já temos registros de 1929 que já apontam pequenas romarias do próprio Seridó, vindo para o Monte do Galo, atrás de fé, fazendo orações e pedindo graças. E as romarias elas vão crescendo gradativamente, até que na década de 70 elas efetivamente explodem e fazem com que o Monte do Galo seja ainda hoje considerado um dos maiores santuários, se não o maior religioso, da região do Seridó. As pessoas que vêm ao Monte do Galo, como vão ao Juazeiro, não são aquelas pessoas de fé mais sistemática, de uma fé elaborada, uma fé teológica. São pessoas de uma fé mais simples, por isso que a gente chama uma religiosidade popular. São pessoas que, na maioria das vezes, não foram muito bem catequizadas enquanto catecismo da igreja, enquanto doutrinas. São mais pessoas daquela fé simples mesmo, né? De rezar o terço, de fazer promessa, mas de uma fé genuína, autêntica, uma fé cristã, de crer em Jesus, de crer no poder do milagre, de crer no Evangelho e de ter uma vida de acordo com essa fé. É muito bom quando você consegue viver um trabalho que, ao mesmo instante que ele lhe sustenta, ele lhe dá prazer. E também ele contribui com o prazer das outras pessoas, né? Então, um trabalho assim fantástico, que eu gosto muito. Pena que eu descobri um pouco tarde essas coisas. E eu faço várias coisas, né? Como escultura, teatro de boneco, pinto, escrevo poesia. Na verdade, eu acho que a arte, ela é uma grande engrenagem, né? A arte é uma grande engrenagem e, modéstia à parte, eu acho que uma pessoa assim como eu é muito importante para uma cidade. A arte, ela tem esse poder de induzir o povo a querer compreendê-la, né? Então eu feliz assim do professor aí das grades curriculares que usa da arte e da cultura, porque cria assim, agrega mais valor a seus métodos de ensinamento. Eu acho que quanto mais os adolescentes e as crianças forem influenciadas, mais essas coisas vão eclodirem. E o seu trabalho é fazer isso? Com certeza a gente está fazendo isso. A gente desenvolve trabalho aqui em Carnaúba desde 2004, algumas vezes ligado à prefeitura, outras independentemente. Também já realizamos em outras cidades, como Acari, Parelhas, ultimamente eu estou em Santana do Seridó. E a gente está sempre contribuindo aí, não só com o pessoal de Carnaúba, mas também com o pessoal do Seridó. Bem, os bonecos, eu desde criança que eu tinha ideia, sabe, de fazer. Mas não sabia como. Mamãe fazia muito boneco de madeira e eu via aquilo, mas nem ligava. Agora, vi baixo do João Redondo trabalhando, brincando, nós ia, papai pagava 500 reais para nós ir assistir. Aí eu olhava por debaixo, só via ele com 2 bonecos que só tinha 2 pernas. Aí eu cheguei em casa e falei à minha avó, ela foi e disse, minha filha, aquilo ali é porque é uma pessoa, é gente. Ela muito explicativa, que ela era professora, eu explicava. A mamãe não queria dizer, mas minha avó explicava. Pronto, aí aquilo eu fiquei com aquilo do adormeceu. Aí quando foi um dia, eu disse para meu irmão, Zeca, vamos brincar de João Redondo? Aí a mamãe queimou ruim, disse, isso não, cabrita, aquilo é serviço de homem, não é de mulher. Pronto, aí eu deixei aquilo de mão. Aí foi tempo que eu me casei a primeira vez, não tinha como fazer, aí a segunda vez eu já era mais informada das coisas, que eu trabalhei 6 anos no Sindicato de Música pelo Meio do Mundo, um trabalho.
Aí foi um dia eu vi na televisão saindo uns bonecos de papel machê, inclusive que eu tenho ainda um. Tem mais de 30 anos esse boneco. Aí eu fui e comecei, chamei minha neta e falei, o que eu vou fazer? Aí comecei a fazer. O personagem da história é Capitão João Redondo, Nego Baltazar, que é o Luiz de Souza Cabral, e Veloso, Barroso, Minervino de Moraes e Dona Lilia. Então tem os outros personagens que é os moradores, né? Que o capitão tem muita fazenda, para ser de muito morador. Oh, eu sei que eu já brinquei muito, os bonecos. A gente dá vida aos bonecos e os bonecos dão alegria a gente. Não. Carnaval dos Juntas é conhecida também no cenário regional e até nacional pelo fato de que é um lugar que abrigou e abriga muitos artistas, sobretudo ligados às artes da música. É o caso de Tonheca Dantas, que era natural de Carnaúba e viajou por praticamente todos os pontos do país, compondo músicas, regendo bandas, e o caso posterior de Felipe Lúcio Dantas, primo de Tonheca, que tornou-se um dos grandes músicos e, segundo a crítica, um dos maiores compositores de música sacra do Brasil. Como Carnaúba é a terra da música, o que é que nós objetivamos? Divulgar essa música, né, dos compositores, Felipe Lúcio, Tonheca Dantas, Márcio Dantas, França, Carlos Guedes, todos os compositores atuais e também os do passado. A música verdadeira, a música de qualidade, aquela música que foi composta por Felipe Lúcio, por Tonheca Dantas, por Manuel do Espírito Santo, Antônio do Espírito Santo, muitos outros, né, sem contar os eruditos tradicionais clássicos. Infelizmente, se não se for trabalhado, vai se perder. Existe um nome Carnaval dos Dantas que certamente é um nome que nos representou muito, tanto na própria região quanto lá fora. Esse nome é o de Felipe Lúcio Dantas, um sertanejo autodidata que fez da música um dos seus ofícios. Mais do que ofício, na verdade, ele fez da música a sua grande arte. Ele aprendeu aqui mesmo em Carnaúba a arte da música com seus familiares e tornou-se um dos maiores músicos do Brasil, no sentido de um músico das artes sacras, da música sacra. Ele era considerado por Dona Tila Dantas, uma escritora de Carnaval dos Juntas também, como o papa da música carnaubense, dada a sua grande influência e o poder de extensão que teve a sua obra. Ele, além de músico e de compositor, também regeu diversas bandas de música e chegou a editar 2 discos, um pela UFRN, e mais singelo, e um outro disco duplo, esse sim de grande amplitude em nível nacional, que foi pelo Projeto Mobral na década de 70. E foi notadamente o bispo Dom José de Dantas, quando veio para Carnaval dos Dantas, que conseguiu fazer com que a obra de Felipe Lúcio fosse reconhecida em nível de Brasil. Até que ele conseguiu trazer o Projeto Mobral para fazer a gravação, para reconhecer a obra de Felipe Lúcio, fazer a gravação dos seus discos e essas músicas sacras, sobretudo a missa, composta e executada por Felipe Lúcio, já foi executada inclusive no Vaticano. Né? Isso é uma grande data para nós carnaubenses. Além disso, ele dizia uma coisa interessante quando as pessoas o entrevistavam aí no vídeo e perguntavam quantas músicas ele tinha composto. Ele dizia que tinha composto mais de 100, menos de 1000. Esse era o quantitativo de músicas que ele dizia. Um outro detalhe bastante interessante que se diga sobre a vida de Felipe Lúcio é com relação a como é que ele compunha. Os críticos e as pessoas que já estudaram a sua obra musical e a sua vida diziam que grande parte das músicas que nós escutamos, tanto as músicas de banda, como são assim conhecidas, como as músicas sacras, elas foram compostas a partir de todos os sons que ele aprendia da natureza do sertão. Então ele morava na cidade, mas tinha o sítio dele na Carnaúba de Baixo, passava a manhã trabalhando no sítio e voltava do sítio a pé, e todos os sons que ele ia aprendendo à sua volta, ele ia solfejando. Então, ao chegar em casa, conseguia transplantar tudo isso para as partituras. Então, é de fato um grande apego ao sertão que Felipe Lúcio tinha, e as suas músicas, repito, tanto as músicas de banda, os dobrados, as valsas, quanto as músicas religiosas e sacras, são músicas que representam muito o nosso sertão. Isso que eu admiro Felipe Lúcio igual meu pai. E era um gênio. Eu aprendendo música com ele pegava um lápis assim, olhava para mim e disse: eu vou fazer essa valsinha, que eu tinha um saxofone, vou fazer essa valsinha aqui para você. Eu chegava em casa, botava na estante e tocava no saxofone, coisa mais bonita do mundo.
Ele fazia de improviso. Felinto Lúcio, a convite do Mobral, viajou para o Rio de Janeiro. Gravou 2 LPs das suas músicas pela banda do Corpo de Bombeiros. Lá no Rio ele foi bem recebido e seu nome ficou bem conhecido em todo o território brasileiro. Suas partituras foram muito respeitadas na Universidade de Música Federal e seu dobrado 11 de dezembro ganhou em concurso internacional. É coisa de admiração um matuto criado no sertão fazer música para concurso mundial. Foi mestre de banda em Carnaúba e secretário da Câmara Municipal. Ganhou dos prefeitos a confiança por ser um homem honesto e de moral. Fez os hinos do padroeiro e da cidade e foi tesoureiro em muita entidade e na igreja dirigia o seu coral. 1986, 11 de setembro, Felinto faleceu. Sua terra natal ficou de luto, Carnaúba dos Dantas entristeceu. Pela perca de um gênio musical, muitas bandas tocaram funeral, homenageando um gênio que morreu. Dentre a grande maioria de músicos de Carnaúba, alguns se dedicam também a outras artes, como a poesia. É o caso de Francisco Rafael Dantas. Natural de Carnaúba dos Dantas, durante a sua vida ele exerceu cargos na vida pública, na vida política, mas ele de fato encontrou na poesia uma maneira muito interessante de libertar-se da realidade. Então, através dos seus versos, sobretudo os que estão publicados em Retalhos dos Meus Poemas e Carnaúba dos Dantas em 4 atos, são os seus 2 principais livros, a gente tem versos e versos metrificados, diga-se de passagem, que contam desde a realidade de Carnaúba dos Dantas, a sua cultura, as tradições que existem, como casos bastante pitorescos, casos ligados à sua própria família, sua vida familiar e, de maneira geral, o que é que acontecia no passado e o que é que acontece hoje em Carnaúba dos Dantas. Esse seria assim, um breve resumo do que é que França publica, ou do que é que o mestre França escreve. Eu sou muito rígido em métrica e em oração, e em rima, né? Se você declamar um verso meu com rima errado, a não ser matuto, porque o poema matuto é aquele que você toca com forró, você puxa o forró, ninguém vai se importar com música, já quem toca pela partitura tem que dizer a nota para o compositor. Então eu apenas vou ouvir ela ler para mim para saber onde é que está errada a métrica e a rima. Aí eu não gravo. Agora, poema, se você disser, eu já fiz mais de 300. A música, ela se torna mais bonita auxiliada pela poesia. E nem a poesia também se torna melhor auxiliada pela música, né? São três artes que andam paralelas, eu acredito. A música, a poesia e a pintura. Cinza, chumbo, cor da serra, poeira, poeira, dor da terra, retirante nas estradas, boi, caveira no chão, sertão seca, seca, sertão, sertão seca, seca, sertão, sertão seca. Vem olhar no meu sertão o nome do nosso povo: Chico Velho, Mané Novo, Elemento, Bastião, Zé Pequeno e Manezão, Reimundo, Zefa, Zabé, Honório, Theo, Gabriel, Paulino, Pedro e Toim, Biró, Lucas, Gerardim, Honório, Theo, Gabriel. Vem ouvir o linguajar do nosso sertão caboclo. Eita molesta, tá louco? Pro que, pro li, pro pular. Vai me ser como é que tá. Me abença meu padrinho, Trufe, tá aqui, senhor. Oxente, Virgem Maria, pois está certo. Bom dia, danou-se, ospa e tá. Vem aqui saborear nossa comida grosseira, xerém, cuscuz, manguçá, farinha de macaxeira, arroz doce e tapioca, feijão verde com paçoca, de carne de bode assada, chouriço com embusada, fubá de milho e pipoca. Venha ver como se cura a doença no sertão, garapa de rapadura, jucá, leite de pinhão, com raiz de
chabeira, e casca de faveleira, e raiz de canapu. E fedegoso com favela, papaconha com Marcela e raiz de cubaru.